Ok, shalom para todos. Então, estamos começando aqui o capítulo 2 de Lucas. E então a gente vai dar sequência no estudo de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Mardali está com a leitura, por favor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, que era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma Não, comarca só até aí, Marta. pastores. Só até Até o o 7. 7. Só o 7. Amém. Pastor, irmão João, alguém quer falar alguma coisa? A Mardali quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Pastor? Sempre, hein? Oi? Sempre eu que começo. Sempre a mente brilhante tá. Estamos juntos aqui, olha como tá brilhando, né? Bom, tá brilhando bastante hoje, olha. Né? Legal. Então, irmão, é assim, a gente já tem informações muito boas aqui nos 3 primeiros versículos. Né? Nós temos aí uma das coisas que nós procuramos fundamentar a nossa fé, muitas vezes quando a gente fala na questão de alteração de calendário, né, é dizer que Yeshua não nasceu no ano 0. Sim. Não é? Que ele nasceu possivelmente antes. Tá? Bom, se ele nasceu antes, pode ser que haja algumas controvérsias no que eu vou falar aqui, mas, de qualquer forma, qualquer que seja a situação que eu vou dizer aqui, porque são possibilidades e elas são divergentes em alguns pontos, Jesus não nasceu no ano 0 e por, no mínimo, 4 anos de diferença. No mínimo. Que ele nasceu no mês de dezembro, nós já sabemos porque dezembro lá é neve. Tudo bem? Dezembro em Jerusalém, lá em Israel é neve. Então, não dá para estar com o pastor, com ovelha no campo, para falar com ele. Então, não nasceu em dezembro, né? Nós já sabemos disso. Aí alguns falam que nasceu na época de tabernáculos, né? Sucote. Eu já penso que ele nasceu em Pessa, né? Mais lá para o mês de março, abril, né? Mas são porque é possível nas duas datas, são possíveis, ok? Tanto lá em setembro, quanto lá em abril é possível. Em dezembro não. Em dezembro não, então Yeshua não. Vem cá, Milquinho. Tudo bem? O Yeshua não nasceu em dezembro. Agora, o que nós vemos nesses 3 primeiros versículos? E nós vamos provar por questões históricas, né? Citações, né? Mas que os irmãos poderão pesquisar o que eu vou falar aqui, tá? Que ele não nasceu no ano 0. Tá? O calendário não marca do nascimento dele, marca de alguma outra coisa, menos do nascimento dele. Tudo bem? O que acontece? O que diz aqui esses 3 primeiros versículos? Naquele dia saiu um decreto por parte de César Augusto que em todo mundo houvesse o alistamento, né, o censo. Esse primeiro alistamento foi feito, era o primeiro, então não teve nenhum antes, sendo Quirino presidente da Síria. Bom, nós tivemos duas autoridades com nomes parecidos.
Um é o próprio Quirino e o outro é um chamado, acho que é Quintiliano, peraí. Quintílio. O Quirino é Públio Suplício Quirino e o outro é o Públio Quintílio Varo. E ele, o que diz aqui? Ó, ele era presidente, governador da Síria, ele que mandava ali e mandou o José teve que ir fazer ali o censo, participar do censo. Tudo bem? Até aqui? Agora, pode pesquisar aí que o que acontece. O Quirino, ele governou a Síria a partir do ano 6 depois de Cristo. E tem mais um detalhe, né, que se a gente olhar lá em Mateus, o rei era Herodes, certo? Herodes o Grande, não é isso? Sim. Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, Quirino e Herodes o Grande não estavam no comando ao mesmo tempo. Tudo bem? Quintílio governou até o ano 4. Então, veja bem. Pode ter sido um erro aí de tradução, falou Quirino e era Quintílio. Tudo bem? Estamos caminhando junto aí? Pode ter sido um pequeno erro, porque ou era outro Herodes. Outro Herodes não pode, por quê? Porque lá em Mateus fala que quando morreu Herodes, Jesus é chamado do Egito. Sim. É isso? Sim. José é chamado do Egito. E qual foi o Herodes que morreu naqueles tempos que Jesus era criança? Herodes o Grande. Foi o único Herodes que morreu. Então, portanto, é no tempo de Herodes o Grande. Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. Quintílio, que poderia ter sido, Shalom, irmã, poderia ter sido confundido com Quirino aqui, ele governou até a morte de Herodes. A Síria. Ok? Quirino veio lá no ano 6. Mas qualquer que seja a situação, por isso que eu falei para os irmãos, fica muito claro que Jesus não nasceu no ano 0. Tudo bem? Nesses 3 primeiros versículos. Eu vou deixar os irmãos falarem um pouco agora. João, quer falar alguma coisa? Alguém que Não, obrigado. Estou ouvindo. Está ouvindo? Okay. Alguém que fale algum comentário? Tudo bem. Eu quero só chamar algumas coisas. Eu entendi bem o que o pastor falou. E realmente, tem muita coisa que a gente não conhece, né? Porque, quer dizer, a gente não, né? Muitas pessoas não conhecem. Tem gente que conhece mais do que nós, enfim. Mas acho que não estão aqui entre nós. Mas, por exemplo, Herodes, aquele era um louco, né? Isso é importante falar. Herodes era um louco, um psicopata que matou a família toda. E é interessante que nessa psicopatia dele, que ele poderia governar por governar. Ele chega lá e fala, eu sou a mente brilhante aqui, tenho a caneta aqui, vou fazer a democracia aqui. Quem for contra mim vai ser antidemocrático. Ele podia ter feito isso com o poder que ele tinha na mão. Mas ele, ao mesmo tempo, ele queria ser rei de Israel, né? Tanto que ele casa com a última, ele mata todos os Rasmoneu, mata todos os Macabeus, só que ele deixa uma viva, né? uma descendente, para casar com ela, para que os seus filhos, mais provavelmente, a ideia dele, tivesse legitimidade para ser rei de Israel. Então o cara era um louco mesmo. Agora, que nem o pastor falou, a gente não sabe o ano exato, né? Porque houve essa perda aí. Mas sabe o que eu queria chamar a atenção aqui, pastor? É uma coisa que me chama a atenção. Porque, veja só, vamos pegar o caso aqui de Maria. José, pastor, talvez pode me ajudar aí, eu estou meio perdido nessa questão. José era descendente de Davi, por isso ele tinha que ir para Bethlehem, da onde ele nasceu, para fazer o censo. Maria casada com ele, vai
com ele para a cidade dele, que Maria não seria de Betlehem. Ok? Agora, eles não tinham parentes lá, porque parece que eles procuram uma hospedaria, mas as hospedarias estão cheias, né? As hospedarias estão cheias. E eles não têm aonde dormir. Aí eu vi um comentário uma vez faz algum tempo, e eu queria aproveitar esse comentário que me chamou bastante atenção. Não vou dizer que está certo nem que está errado, mas que vale a pena trazer para discussão. Porque veja só, uma das qualidades do judeu, uma das qualidades não, né? Uma das obrigações do judeu, e eu creio que ele faça isso com muito carinho, é ser receptivo com o estrangeiro, se bem que tinha muita gente viajando lá. Mas eles não teriam um parente próximo ali para ter uma casa, para ter um canto para se refugiar? Ou será que essa gravidez de Maria não pegou bem aos ouvidos da família e eles tinham as portas fechadas? Não sei. Não sei. Essa foi a questão levantada. Uma outra coisa também, que eu só quero fazer um complemento, não muda muita coisa, não vai mudar muita coisa. Mas na Peshita é muito claro. Aí que tá. Aí que o seu pastor falou, a gente não sabe, não dá para fechar. Pode ser na Páscoa, sim, seria interessante Yeshua nascer na Páscoa. Morrer na Páscoa, nós sabemos que ele morreu. Agora, pode ser em tabernáculos também. Agosto, setembro, né? Pode ser. Agora, na Peshita, eu encontrei uma dica que eu acho interessante para se analisar. Porque na Peshita fala que o que cederam para eles foi uma sucá. Parece pela Peshita, que quando eles não têm mais hospedaria, não têm lugar para ficar, alguém fala, ei, eu tenho a sucá da festa. Você pode ficar lá, e ele então nasce na sucá, aonde João talvez diga, ele tabernaculou conosco. Loucura, alguma raiz de verdade? O que os irmãos acham aí? Quem quiser se manifestar. Bem, é a questão da sucá. Pode ser. Estavam cumprindo uma ordem do imperador, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todavia, Sukkot é uma festa de peregrinação. Então, se fosse a ideia de fazer uma sucá, ele estaria em Jerusalém, não em Belém. Ok? Então, assim, não acredito que fosse. E mais, então, por que não estavam todo mundo em tendas, habitando em sucá? Por que tinha gente em hospedarias? Mas se o doidão mandou fazer obrigou a fazer o censo... Em todas as passagens bíblicas em que nós vemos as festas dos tabernáculos, eles vão habitar em tendas. Então, por que eles estavam em hospedarias? Então, não tem lógica. Pode pesquisar aí, na festa de tabernáculos, todos estão em tendas. Sim. Ninguém está em conflito com o parente. Então, assim, ok, pode ser, estou dizendo que não é. Sim, tá? sim. É interessante o ponto de vista que o senhor colocou. O texto bíblico não fala isso. O texto bíblico fala que foi realmente no local lá no sábado. Tudo bem? A Peshita também diz que era uma sucá, não falou que era uma festa de Sukkot, né? O que é uma sucá? Uma cabana. Uma cabana. Então, não necessariamente sucá quer dizer cabana. O que eu tenho aqui é uma cabana. Entende? Que ele fez lá onde ele guardava alguma coisa lá no fundo, sabe? Então, assim... Poderia até ser o lugar da manjedoura. Por exemplo, você pega um estábulo. O que é um estábulo? Um estábulo é um local cercado que a pessoa pode ou não colocar um teto. Tudo bem? Uma cabana. Tá? E, obviamente, que o nome, como nós estamos falando de Hebreus, vão dar o nome de sucá, porque é o nome de tenda, tabernáculo. Sim. Ela aqui está uma tenda. Certo? Até aí, tranquilo quanto a isso. Agora, questão de parentes. Veja, eu nasci em Cachoeira do Mato. Não tenho um parente lá. Não tenho nem há muito tempo.
há muito tempo. Eu tenho apenas um tio numa cidade próxima. Que, que talvez também nem já deveria. Uma família toda saiu, ele também talvez não estaria mais lá. Então, se nós aqui, né, temos esse problema de, às vezes, não termos parente no local onde nascemos, possivelmente eles também não. Eles eram meio assim, não vou dizer que eram nômades, mas eram pessoas que viviam na terra, precisava ter um local onde a terra, né, desse algum fruto, né? Ou onde ele pudesse trabalhar, no caso, né, José, eu até falei agora que ele não vivia da terra, ele era marceneiro. É isso? Então, assim, talvez ele não tivesse parente lá. Não estou dizendo que não, mas de qualquer forma, como nós entramos no campo das conjecturas, né? Então, vamos conjecturar aqui, certo? Talvez ele não tivesse parente lá para arrumar um local. Possivelmente essa alusão à falta de parente deve ter sido para endossar a questão do açúcar, né? Mas, como eu digo, né, independente de qualquer coisa, para quem conhece a cultura um pouquinho, ainda bem que a gente não conhece muito, né, da cultura judaica, sabe que isso eles não estariam em hotéis, em pensões, entendeu? Em alojamentos. Estariam todo mundo vivendo em tendas fora. Então, mais uma prova para mim de que não era Sukkot. Sim. Tá? Não, tá bom. Porque todas as acomodações estavam ocupadas, então eles não estavam vivendo em Sukkot. Estavam vivendo normalmente. Faz sentido. Se eu fosse para a cidade onde eu nasci, eu ia ter que dormir na casa da minha irmã. Se a minha irmã não tivesse, eu ia na casa da Margarida. Mas olha só que coisa. Não. Mas eu já ouvi uma mensagem, e tem lógica, que Moisés morreu no mesmo dia que ele nasceu. Quando ele morreu, a data era a mesma. Tudo bem? São como fala, os comentários rabínicos, né? Isso. Yeshua não é um profeta semelhante a Moisés? Sim. Se ele morreu em Pessa, possivelmente ele também nasceu em Pessa. Pode ser. Esse pensamento que me ocorreu agora aqui. Entendi. Saber o que é importante aqui, eu acho, é que ele não nasceu em dezembro. Acho que esse é o essencial. Nem no ano zero. Nem no ano zero. Sim. Assim, a corrente mais forte que eu conheço é que ele teria nascido no ano antes. Eu vi ontem alguma coisa falando do ano 6 depois de Cristo. Então, cada um tem um... Então, sabe por que o ano 6 depois de Cristo? Eu vou te falar por que o ano 6 depois de Cristo. Porque aí você justificaria ter sido feito, e aí, como eu te falei, pode ser que haja um erro, tá, na hora de escrever pelo autor, do tradutor. Você justificaria o fato de ter sido Quirino, o censor, quem fez o censo. Por quê? Porque Quirino começou a governar sobre a Síria no ano 6. Então aí você vai ter uma base para dizer que foi no ano 6. Se Quirino só começou no ano 6, ele vê aqui no capítulo 2, que sendo Quirino presidente da Síria, ele tem que ter sido no ano 6. Tudo bem? Porém, Herodes estava vivo. O grande. Sim. Está lá em Mateus. Mateus, deixa eu ver aqui, acho que Mateus... Eu não lembro aqui se eu anotei quando ele morreu. Tá? Mas ele teve que ficar no Egito até que Herodes morresse. Não é isso? Sim. Não anotei aqui o ano que ele morreu. Tá? Então ele teve que ficar no Egito até que Herodes morresse. Não é isso que está lá em Mateus? Dá uma olhadinha lá, quem tem Mateus aberto aí. Tá? Mateus, acho que versículo 15. Mateus 15. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor
esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Ok? Então, veja bem, se Herodes estava vivo, e o Herodes que morreu quando Yeshua era criança é Herodes grande, então tem que ter ocorrido antes do nascimento. Antes do ano 0, porque Herodes morreu antes do nascimento, não. Herodes morreu no ano 4 a.C., ok? E nesse período de 6 a 4 a.C., o governador da Síria era um muito parecido com ele. Daí que eu digo que pode ter havido um erro de tradução aí. Eu estou falando aqui, gente, tá? Mas olha só, por quê? Que era um cara chamado Públio Quintílio Varro, governou do ano 6 ao ano 4. Aliás, estou falando não. Isso aí está na internet, pode pesquisar. Tá? Públio Quintílio Varro. Ok? Esse cara governou a Síria do ano 6 ao 4 antes de Cristo. Então, quando Herodes estava vivo, quem governou a Síria era Quintílio, e não Quirino. Tudo bem? Ok. No ano 6, posterior, começou Quirino, mas Herodes já tinha morrido há 10 anos atrás. Ok. Tá certo? Tá? Então, é por isso que eu digo, eu penso, pode ter tido um erro aí de tradução. De qualquer forma, qualquer que seja a data, se é antes ou depois, não foi no ano 0. Então, esse calendário nosso aqui não marca a morte de Cristo. E aqui no versículo 6 também. Não marca o nascimento dele. Oi? Não, e aqui no versículo 6 também fala que é o filho primogênito. Para você ter um primogênito, você tem que ter mais de um, né? Primogênito. Todo filho que nasce, ainda que seja só, ele é o primogênito. Ele é. Se eu fosse filho único, eu era um filho, o primeiro gerado. Não necessariamente tem que vir. O unigênito. Aí tudo bem, vamos deixar isso para outro dia. É um pensamento. Eu não acompanho esse raciocínio, tudo bem. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Isso aí, é unigênito. Quando Mas só tem um, unigênito colou bem. Então vamos lá. Quem vai ler, por gentileza, do versículo 8 até o 20, por favor? Um de cada vez. Lucas 1, Lucas 2, versículo 8 a 20. A 20. Eu leio. Eu leio. Ok. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém. Até o 20, né? E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Né?
Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ok. Muito bem. Quem vai comentar? Eu acho que vai ser o pastor. Vamos ver. Os irmãos podem falar um pouco aí. Acho que não tem muito o que acrescentar aí. Porque está bem. Porque está dentro daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Havia pastores. A questão do ano, não é isso? De questão do local do nascimento, né? O ano de nascimento, a questão de ser inverno lá em dezembro, né? Eu acho que não tem muito o que acrescentar aqui. Ok. Está falando aqui dos pastores estarem no campo, nós já abordamos esse assunto, né? Da operação do Senhor e do nascimento, né? De Yeshua. Então, eu pelo menos não encontrei nada assim Ok. Para pontuar especificamente que já não tenha sido pontuado. Ok. Então vamos ler agora. A irmã Rose quer ler do versículo 21 ao 23, irmã? 24? Dá para ler? Tá com a Bíblia fácil? Não dá? Ela não está presente. Tá? Mardali, lê para nós então, 21 a 24. Tá sem som, Marta. Desculpa. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Peraí, então tá bom. Agora peraí, Marta. Primeiro, você não pede desculpa. Foi eu que apaguei, eu que desliguei seu microfone aqui, porque o menino estava falando. Mas espera um pouquinho, agora que tem um negócio aqui. Como assim circuncidar o menino? Estão judaizando? Judaizado o Jesus? Ó, circuncidado, passar a purificação segundo a lei de Moisés, levou para Jerusalém, não foi para Roma, e ainda fez conforme a lei de todo primogênito. Mas não é uma nova aliança diferente? Explica isso aí para nós, pastor. Parece que estão judaizando aqui, hein? Não. Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha sido crucificado. Tá baixo, pastor. Então ainda estava na lei. Não, é porque normalmente essa que é a explicação de todo mundo, né? Quando você fala alguma coisa nesse estilo que o irmão falou, fala, mas veja bem, Yeshua ainda era uma criança, não tinha passado pelo ministério terreno dele ainda. Só depois, quando ele está na cruz lá, que ele diz, está consumado. Então, antes não tinha consumado, consumou depois. Isso. Essa eu estou falando aqui, veja, eu não creio nisso, né, irmão? Eu estou dizendo assim, que é a explicação. Eles dão. Por quê? Não, peraí, o ministério terreno dele não tinha sido nem iniciado ainda, né? Então, mas, enfim, para mim isso é uma prova de que eles guardavam a lei. A lei. Cabalmente, né?
Então, assim, a gente vê isso em toda a Bíblia, a gente vê os discípulos guardando, nós vemos Yeshua guardando, ele opera a cura e fala, agora vai lá perante o sacerdote, se apresenta ao sacerdote para dar testemunho para a lei de Moisés. Yeshua fala isso. Né? E aí ele já estava no ministério dele. Né? Então, enfim, eu acho que dá para continuar. Tá, agora me fala uma coisa. Se ele não passasse por todo esse processo, mesmo que foi sendo inocente, criança, inocente ele sempre foi, né? Mas sendo criança, ele não poderia ser o Messias. Porque aí ele não teria cumprido toda a lei, concorda? Seria um incircunciso. Não, com certeza, com certeza. É indiscutível, como falou aí, É indiscutível. indiscutível. Ele cumpriu tudo. Né? Veja, uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, muitos judeus hoje, inclusive, volto a falar, tem deles querendo fazer um novo julgamento do ministério dele. Tudo bem? Então, assim, muitos judeus hoje, inclusive, veem Yeshua como um rabino. Não aceitam ele como um Messias. Não, ele foi um rabino. Ok? Ele foi alguém que conhecia. A Torá, eles não negam isso. Quem nega essa questão aí é o pessoal mais cristão. Né? Só que aí eles vão ter essa justificativa. Falam, não, ainda não tinha iniciado o ministério dele, ainda não havia passado pelo sacrifício. Então, é um argumento que acaba sendo, como é que eu vou dizer assim, frágil, do ponto de vista que, uma vez que ele ainda não disse que estava consumado, então ainda valia a velha aliança. Amém. Bem, nós temos 15 minutinhos ainda, vamos então ler até o 35. Irmã Rose, quer ler aqui do versículo 25 ao 35? Ô, Rose. Ela tá... Então lê, irmã Raquel, por favor. 25 a 35. Tá, 25 a 35. Tá. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podemos despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Eu vou fazer um comentário e depois, se alguém quiser acrescentar, fique à vontade. Eu achei, assim, eu acho um texto muito rico aqui, né? Começa falando da manifestação do Espírito Santo, já que, se bem que o Espírito Santo já se manifestava de forma restrita, né? Não era abundante como após o Pentecostes, né? O segundo Pentecostes, vamos dizer assim, o primeiro Pentecostes na Nova Aliança.
O menino foi levado no templo, né? Faz parte do que nós vimos lá atrás. E aí tem esse homem que teve a revelação do Espírito Santo. E olha o que ele diz aqui. Ele fala, olha, o que o Espírito Santo revelou para ele? Que Yeshua era para... Ele ia preparar o quê? Luz para a revelação aos gentios. Ou seja, os gentios estão em trevas porque eles não têm Torá, não têm mandamento, não têm Shabat. Estão nas trevas. Então ele vai trazer luz para os gentios, né? Tem Torá, tem mandamentos, tem peça bíblica, tem Moisés para vocês agora. Vocês não conheciam, agora vocês têm oportunidade. Está iluminado. E também, ao mesmo tempo que ele traz luz para o gentio, ele traz a glória para o povo de Israel. Então veja só, o povo de Israel não foi tirado. Olha, vem trazer luz para os gentios e trevas para Israel, aquele povo que vai matar ele. Não foi isso que ele disse. Ele vai trazer luz para os gentios e glória para o povo de Israel. Os gentios e Israel se tornando uma massa só. E aí, outra coisa que me chama a atenção, que ele diz aqui, olha, que ele vai estar destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Eu creio, na leitura, eu vejo o quê? A ruína de quem? Dos saduceus, dos falsos profetas, ruína dos sacerdotes que não abriram o coração para a nova aliança, né? Ruína, por quê? Yeshua ele disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim e não der fruto, ele corta. Então eu vejo que a ruína é esse corte. Eu entendo essa forma. A ruína é o quê? A videira, olha lá, todo mundo que nasce judeu é filho de Deus. Beleza. Aí Yeshua vem e fala, João Batista, Yeshua fala, desde o dia de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforços. Aí eu acho que entra a ruína desse povo, dos que não creram. Eles são cortados, tanto para a ruína, quanto para o levantamento de Cornélio, um estrangeiro, levantamento de Zaqueu, por exemplo, tantos e tantos judeus que estavam ali, os pescadores que já tinham desistido. Eu estou entendendo dessa forma. Algum comentário? Pastor, irmã Raquel, pode falar. Aí a gente percebe, né, a fé de Simeão é a fé verdadeira. Sim. Não houve uma mudança, né? É a fé judaica. Era eles que aguardavam o Messias, somente eles, né? Então, aí que a gente vê que o cristianismo que tem que ser enxertado no judaísmo, e não ao contrário. Eu era judeu, agora vou virar cristão. Porque a gente vê que ele era homem justo, né? Fala o texto, e que aguardava a consolação de Israel. Sim, verdade. E ele está dizendo aqui, né? Veja só, ele não espera Yeshua, ele não vê Yeshua crucificado e dizendo, como diz o pastor, está consumado, aí ele fala, agora eu vi a consumação, acabou. Não. Ele está aguardando o Messias. E ele fala, eu já vi o Messias, eu já vi o cumprimento. Isso. Veja só. Exatamente. Ele não dá assim, olha, o que vai acontecer daqui para frente? Ele já sabe o que vai acontecer. É o Messias esperado. Uma coisa importante para a gente salientar aqui, irmãos, é que nesse período, aqui, né, a gente pega a Bíblia e as pessoas usam muito o termo judeu, até na tradução. Sim. Mas a gente nem sabe de que tribo Simeão era. Tudo bem? E as tribos existiam ainda. Tanto é que nós podemos ver aqui mesmo, quando fala da profetisa, lá embaixo,
versículo 36. Estava ali uma profetisa Ana, filha de Fanuel, tribo de Asser. Olha aí. Então, Ana era judia. Profecia 36? Ah, sim, no versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, Fanuel, da tribo de Asser. Filha de Fenuel, da tribo de Asser. Isso. Então, veja bem. O que, obviamente, hoje em dia o termo judeu é muito usado, muito difundido. Todos eles nós chamamos de judeu, ok? Embora não seja esse o correto, mas todos eles nós chamamos de judeu e as pessoas falam aí, judaizante, judaizante. O que na verdade acontecia é que tinha um povo que era sacerdote das nações, seja ele de qual tribo seja, ok? Por exemplo, nós formos analisar aí, talvez Jesus, a gente pode chamar ele de judeu, porque ele era da tribo de Judá. É isso? Sim. Ele sim, ele, o pai dele, né, José, Maria, da tribo de Judá. Ana não, ela não era. Mas o que ela era? Gente, ela era sim, no contexto que conhecemos hoje, ela era judia, tudo bem? No contexto de hoje, sim. Ela era descendente de Jacó, direto, de Asa. Tudo bem? É que eu estou querendo mostrar para o irmão o seguinte, que criou-se um rótulo, ok? As pessoas inclusive falam, não, judaísmo, tem lá o israelita, isso aqui, não. A fé deles era uma só. Qual era a fé? Fé no Deus de Israel. Fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aguardando o Espírito do Eterno, como Simeão estava vendo. Não estou falando de que tribo ele era. Tá? Aguardando o Espírito do Eterno. E este homem fiel, que fazia parte de Israel, então ele não era gentil, ele era israelita descendente de, hoje, israelita, não israelense, tá? Esse pode ser, inclusive, lá um árabe, né? Israelita, tá? Descendente de Israel, e esse homem aguardava o Mashiach de Israel. Ele aguardava o Mashiach de Israel. E o Eterno revela para ele, olha, você não vai morrer antes. E ele reconhece, tanto que ele é levado para o templo, movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito, ele é levado para o templo. Ou seja, o mesmo Espírito que o havia revelado que ele veria, é o mesmo que depois leva ele ao templo para ele na hora da apresentação. Ok? Agora, nós fomos o quê? Como ele mesmo fala. Esse homem que nós não sabemos de qual tribo. Luz para iluminar as nações. Os gentios goim. Nós, né? E ele fez. Como que ele fez isso? Ele fez isso nos inserindo na mesma aliança com Israel. Né? Isaías 42. Ele fará triunfar a lei de Deus entre os gentios. Triunfar é o quê? É nós assimilarmos ela. Está lá em Mateus, se não me engano, 12. Eis aqui o meu servo, que não esmagará o caniço quebrado, até que faça triunfar o juízo, citando Isaías 42. Então, o que ele está fazendo com isso? Existe uma lei, uma aliança para o povo de Israel. Ele agora, que é luz para as nações, Davi não fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus... É isso? Para os meus caminhos? A Torá é luz. Então, ele fará triunfar a Torá, a luz, para os gentios. Os gentios também vão ter a saber a bênção que é fazer parte desta aliança, né? Está enxertado em Israel. Amém. Amém? Amém. Olha, e uma coisa interessante também é o seguinte, isso aí, pouco se fala sobre isso, mas esse termo judeu mesmo, ele foi cunhado pelos romanos. Não tinha esse costume de ficar falando de judeu, o judeu. Os romanos que taxaram eles. O termo judaizar,
ele começa a ser citado pela primeira vez lá em Macabeus. Por quê? Porque os da tribo da região da Judéia, ali, de Judá, eles lutam contra o governo, lá contra o Roma, eles tomam o templo de volta, eles consagram o templo, e aí eles usam esse termo, olha, eles estão judaizando, estão trazendo a religião dos povos de Judá, estão judaizando. Foi a primeira vez que usou esse termo. E depois vem até hoje, está aí. Mas é melhor judaizar do que romanizar, né? Na minha opinião, pelo menos. Concordo. Eu acho que vamos parando por aqui para não estender demais. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Os irmãos estão me ouvindo? Opa, estamos ouvindo. Na verdade, assim, esse termo de judaizar, né, de fato, foi os romanos que criaram, mas você vê a discussão de Cristo, até com a mulher samaritana, né, que também é descendente de Jacó, né, só que ela era do Reino do Sul, do Norte. Na verdade, essa distinção, né, de judeus e demais israelitas, ela se cria logo depois que Salomão morre, o reino é dividido, você tem o reino de Judá, né, que continua seguindo a Deus conforme Davi fez e Salomão também, e você tem o outro reino que, como não aceitava que os seus súditos, né, fossem até Jerusalém para adorar no templo, criaram outros templos, adoraram idolatrias, etc. Então, desde essa época começaram a fazer essa distinção entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, a ponto de Cristo falar que primeiro para o judeu, não era para ir nem para Samaria, ele falou assim, não, só aqui, só quem realmente está buscando a Deus. Depois você evangeliza os samaritanos e os outros. Ele colocava igual os gentios, já que faz idolatria, não está seguindo a descendência de Israel. Só ter o sangue não basta. Então essa distinção de judeu, né, virando sinônimo de religião para alguns, porque referia-se a quem seguia a Deus de acordo com a Torá, né, era não apenas israelita, mas também o que seguia a Torá conforme estava escrita. Então daí a distinção, né, de judeu, tanto que o samaritano ele detestava, o judeu odiava e a maioria não sabia nem por quê. Só meu pai falou que era para odiar e eu odeio. Então essa distinção de judeu era o reino do sul, que ficou, né, a tribo de irmãos, se puderem ajudar, eu lembro que era de Judá, Levi e alguns outros também ficaram para lá. E as demais, infelizmente, não conseguiram, né, ter essa mesma bênção. Mas, sim, o termo judaizar refere-se à prática, né, que inclusive o rei, né, de Judá falava, de seguir a Deus conforme estava escrito. Falhou? Irmão? Sim. Não, falhou, a última frase falhou. Não, então, o termo judaizar era inclusive o que o Reino do Sul fazia, seguir a Deus conforme estava escrito, né? A ponto de hoje, independente da tribo que a pessoa seja, ele se denomina judeu, porque voltar às práticas antigas. Na verdade, na Escritura Sagrada fala que no Aharit Hayamim, Deus ia trazer de volta aqueles que ele espalhou, né? Então, sim, eu creio que hoje é o que está acontecendo, né? Essas tribos aí foram espalhadas com uma mistura terrível, e eu não lembro direitinho onde está escrito, mas está muito claro que Deus ia entregar eles à idolatria. Para aí vocês vão ficar lá com os pagãos, vão se perder lá, vão se lamear, voltou piorando aqui a situação, mas no final dos dias, no Aharit Raimim, aqueles que me buscarem de todo o coração vai ser encontrado. Então, Jeremias 32. E aí, só que para buscar de todo o coração, o pessoal está querendo que vire romano, né? Esse é o problema. E não vai ter que judaizar alguma coisa aí, não tem jeito. Pastor? Pois é. Não, é isso mesmo, eu concordo com o que os irmãos falaram aí, acho que
termo muito bem empregado pelo irmão. Judaizar é melhor do que romanizar, né? Com certeza. Nos aproximar do eterno é muito melhor do que nos aproximarmos do paganismo, né? Então, precisamos só estudar, ver direitinho as origens da fé romana, né? E aí Deus vai direcionando, né? Aí tem que ter em mente uma coisa. O que nós queremos com a religião? Qual é a função? É só ter uma religião? É ter um lugar para ir? É ter amigos? É fazer parte da sociedade? É isso só? Eu digo para os irmãos, eu sempre falo, se for só para fazer amigos, se for só para socializar, clube é muito melhor que igreja. Sim. Vai para a praça. Agora, a função da igreja, a função disso que nós estamos fazendo aqui agora, é conhecer a Deus. A função da religião é conhecer a Deus. Não é exaltar pastor, não é exaltar denominação, não é levantar grandes impérios religiosos, é pregar a palavra de Deus. Esta é a função da religião. Esta deve ser a função que nós vimos numa igreja. Tem que ir sim. É importante procurar um local para você congregar, onde você se sinta bem, você olha a palavra e você vê sendo pregada a verdade ali, mas se você discordar, se tiver alguma coisa que estiver equivocada, discorde, seja como os crentes de Bereia, mostra, olha, isso aqui eu não concordo por causa disso. Por quê? Porque a função deve ser de conduzir a uma comunhão com o Eterno, descobrir o que é a vontade do Eterno. Volto a dizer, todo cristão deveria ler Isaías 56 todos os dias. Amém. Todos os dias, Isaías 56. É a revelação do projeto da nossa inclusão. O estrangeiro que escolhe descobrir o que é agradável a Deus. Se você tem isso no teu coração, não importa a denominação que você está, vai descobrir o que é agradável a Deus, não ao pastor. Não estou dizendo para desrespeitar o pastor. A autoridade colocada por Deus na denominação, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele vai ser expulso, viu? As pessoas exaltando o homem, colocando o homem no pedestal, e não importa o equívoco que ele tenha cometido na palavra. Não, meu pastor. Não. Amém? Honre seu pastor, isso é bom, é bíblico, é mandamento, a quem honra, honra, está tudo certo. Mas não é incondicional. Tá? Honre primeiro a Deus. Honre primeiro aquele que derramou o seu sangue por você. A Yeshua. Que ele, quando, até o próprio apóstolo Paulo, quando havia uma contenda, as pessoas começam, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ele fala assim, dou graças a Deus que não bate em vocês. Quem sou eu e quem é Apolo? Fui eu que derramei meu sangue por vocês? Não é isso? Então, assim, o que nós queremos com a nossa religião? Bom, definido isso, o resto agora é fidelidade e sinceridade. Você está lendo um texto bíblico, e o texto bíblico fala assim, olha, não faça isso. Ora, o que é a fidelidade? É você não fazer. O texto bíblico fala, faça isso. O que é a fidelidade? É você fazer. Deus quer se revelar ao homem. E aí pode vir 1 milhão de pessoas dizendo, Jesus já cumpriu, já rompeu isso aí, nós vamos chegar lá nesse estudo de Lucas, nós vamos chegar lá, vamos chegar no final de Lucas, onde Yeshua fala assim, está consumado, nós vamos explicar o que estava consumado. Amém. Ok? Para os irmãos entenderem. Jesus nos mandou guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está lá em Apocalipse 14, 12. Quem são os santos? Que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Jesus nos disse que a nossa justiça é receber a dos escribas e fariseus. Está lá em Mateus 5. Mateus 5, acho que lá perto do 15, por ali. Nossa justiça é receber a dos escribas e fariseus. Então, o Eterno, através de Isaías, falou que aquele que é o estrangeiro que escolheu descobrir que é agradável a Deus, ele vai tratar bem, ele vai tratar como filho. Tudo isso falando da nossa inserção na aliança. Né? Procure descobrir isso. Procure descobrir se você realmente está seguindo de acordo ao que agrada ao Eterno. E busca seguir a Deus. Não é placa. Placa não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Pastor ensina. Travou, pastor? Alô? Deu uma travada aí no pastor. Deixa eu só parar de gravar aqui, pessoal, que já está terminando mesmo. Vamos ver se ele volta ou não e a gente já encerra. Deixa eu só encerrar aqui. E aí, se Deus permitir, semana... Opa, voltou, caiu. Amém. Não, só para concluir, eu estava ouvindo, irmão. Só para concluir, então é isso, seja sincero. Seja sincero com Deus. O que eu quero? O que eu vou fazer na igreja? Vou dar uns glória? Como eu ouço alguns falar, é isso que eu vou fazer na igreja? Eu vou para ouvir a palavra de Deus? Eu vou para aplicar a palavra de Deus na minha vida? Eu vou para ser um servo? Eu vou para cumprir o mandamento? Vou para ter comunhão com os outros? É isso que é importante. A quem você serve? Que Deus nos abençoe, é só que eu ia concluir. Tá bom. Deus abençoe os irmãos, então. E até a semana que vem, se Deus permitir, a gente continua aí. E com fé em Deus, vamos conseguir em breve concluir tudo isso aqui. Tenho fé que a gente vai aprender muita coisa aí, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Amém. Shalom, shalom. Shalom.